Ei, me fala uma coisa, Jesus era realmente Deus? Ele estava no céu antes dele descer na terra? Quando ele desce aqui, ele foi homem ou ele foi Deus? Ou ele foi meio a meio? Em algum momento da sua vida, ele usou a oportunidade que ele tinha de ser Deus para minimizar o seu sofrimento? Jesus pecou ou ele não pecou realmente? Ele foi pior ou não do que Adão? Ele foi 100% perfeito? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da raça humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você não é inscrito. Aproveita, faça a sua inscrição agora mesmo. Por quê, Fábio? Porque todo vídeo que eu posto vocês recebem em primeira mão. Maravilha? E não deixe também de fazer aquele comentário e de curtir essa videoaula, porque isso é muito importante. Curta aí essa videoaula, porque quanto mais curtida essa videoaula tiver, mais pessoas serão alcançadas. Então isso é uma forma de evangelismo. Maravilha? Vamos lá, lição de número 12. A lição de número 12 tem como título Jesus, o homem perfeito, tá? A leitura bíblica em classe no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, do verso 40 até o verso 52. Queridos, as pessoas estavam reclamando muito do áudio, tá? Eu estava gravando com o iPhone 11 Pro Max, né? É o melhor iPhone que existe, e aí muitas pessoas estavam reclamando do som, né? Aí eu voltei pro meu celularzinho antigo, com o meu microfone, porque a maioria dos youtubers grava com o iPhone, né? Eu só não estou entendendo porque estava ruim o áudio, né? O iPhone é algo assim sem palavras, né? Ainda mais o iPhone 11 Pro Max, né? Que hoje ele é o melhor que tem, né? Eu falei assim, poxa, eu vou comprar um iPhone melhor, porque eu estou num país onde me dá essa possibilidade para melhorar a qualidade para vocês, mas muitas pessoas estavam reclamando do som. Eu fiz vários testes aqui funciona perfeitamente o som. Vários youtubers com milhões de seguidores usam também um iPhone 11 Pro Max, ou outros usam até um iPhone mais antigo para gravar ainda, e o som também fica com alta qualidade. Mas infelizmente eu não sei o que está acontecendo, então por isso eu voltei a usar o celularzinho meu antigo e o meu microfone. Maravilha? Vamos lá, lição de número 12, hoje nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito, tá? Então nós vamos falar de um tópico muito interessante, nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus, tá? Falar sobre o homem Jesus, mostrar as qualidades desse ser que existiu e que reinou e que viveu entre nós. Maravilha? Tópico primeiro diz assim: Jesus, o verdadeiro Deus. Ponto 1. Sua eternidade com o Pai. Querido, quando eu falo sobre eternidade, o que é eternidade? É difícil de conceituar eternidade, porque nós não somos eternos. Nós vamos morrer aqui. Eu sei que a vida após a morte é uma vida eterna, mas você consegue entender que o termo eternidade é algo surreal? É algo que a nossa mente não consegue captar, porque tudo que está na nossa mente é limitado, porque nós sabemos que nós vamos morrer. Nós sabemos das coisas que podem nos faltar, ou seja, tudo para nós é finito. Nós trabalhamos com a ideia do finito, aquilo que acaba, é até aquele momento, é até aquela hora. Nós trabalhamos dentro da ideia de limites, ok? E quando a gente fala de eternidade, a gente estamos falando de algo assim que não para, algo que nunca termina. E isso é muito complicado para a mente humana. E a Bíblia vai nos informar que é muito interessante que Jesus, ele vivia com Deus na eternidade, ou seja, ele estava com o Pai, ele sempre viveu com o Pai. Então isso é muito interessante. Então eu coloquei aqui: eternidade é algo surreal para nós. Deus cria algo incalculável para nós humanos. Então, se ele cria algo incalculável para nós seres humanos, a minha pergunta é: quem ele é?
Ou seja, então olha a dimensão desse ser que nós estamos falando, olha a dimensão deste personagem que nós estamos estudando. Então Jesus vivia na eternidade com o Pai. Fábio, me prova na Bíblia que Jesus vivia na eternidade com o Pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Capítulo 17, versículo 5 diz assim: E agora glorifica-me, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus está aqui fazendo algumas coisas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus, ele está relembrando a sua vida passada. Sabe o que é isso? É isso mesmo. Não estou falando de reencarnação, porque Jesus não é um ser reencarnado, ele é um ser encarnado, ele nunca viveu aqui para viver novamente. Foi a única experiência que ele teve, foi essa experiência terrestre. Então olha que interessante, ele estava relembrando da sua vida passada. Deixa eu te afirmar uma coisa aqui, os 33 anos que ele passou nessa terra, ele sempre se lembrava da vida que ele tinha com Deus antes de ele viver essa realidade. Em João capítulo 17, verso 5, expressa justamente isso. Ele deixa transparecer que ele relembrava os momentos que ele vivia com o Eterno. E na oração sacerdotal ele vai transparecer. Isso era uma coisa que ele não divulgava, era uma coisa que ele não ensinava, era um assunto que ele não falava muito, mas aqui ele deixa transparecer. Ou seja, a saudade bateu nele, a vontade de estar lá novamente, viver aquele momento estava aflorado nele. Então ele disse: Pai, agora glorifica-me, ou seja, eu vou voltar junto contigo. Eu vou viver novamente aquilo que nós vivíamos antes que o mundo existisse. Ele está se referindo aqui a Gênesis capítulo 1, verso 1, ou seja, antes de Bereshit bara Elohim, antes do Senhor criar todas as coisas, naquele tempo que não existia ninguém, ou seja, não existia ser humano. Embora a cultura judaica fala que 7 coisas existiam antes de Gênesis 1, verso 1, eu já falei em outros vídeos isso aqui, isso é muito interessante, mas ele está dizendo justamente sobre isso. Antes que o mundo fosse criado, antes que o homem existisse, antes de Gênesis 1, verso 1, nós já tínhamos uma vida. Então eu quero ter aquela vida novamente, ou seja, isso prova que Jesus estava com o Pai na eternidade. Ponto 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Primeira coisa, o que é um atributo, querido? Não deixe também de aproveitar a oportunidade de se inscrever no meu treinamento online de hebraico bíblico, olha aí, ok? Você quer aproveitar essa oportunidade? Clica no link aqui embaixo, faça sua inscrição agora mesmo e não deixe também de me seguir no Telegram, maravilha? Porque eu sempre posto alguma coisa a mais no meu Telegram, ok? Os links vão estar aqui embaixo, maravilha? Então o que é atributo? Atributo é aquilo que é seu, é aquilo que marca você, ou seja, atributo é aquilo que se você não tivesse, você não era quem você era, ok? Conseguiu compreender? Ou seja, é aquilo que marca o ser humano. Por exemplo, o ser humano pode nascer um ser humano sem braço, sem perna? Sim, mas ele vai continuar sendo ser humano. Mas um ser humano sem alma, sem espírito, ele é um ser humano? Não. Ou seja, é isso que caracteriza o ser humano. Ou seja, isso são atributos. E o autor aqui, ele fala sobre alguns atributos de Jesus. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês e vocês vão levar isso para a classe de vocês. Quantos atributos o autor fala aqui? Ele fala sobre 5 atributos. Ele fala sobre o atributo da vida. Pastor, mas eu nunca vi isso em centro teológico. O centro teológico não falam sobre essas coisas. Mas você sabia que a vida é um atributo? A vida é um atributo. Não, a vida é dom, é um atributo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o doador da vida, ok? Ou seja, ele dá vida para alguém. Ou seja, ele tem essa capacidade de dar vida. Então, a vida é um atributo imutável,
é um atributo de Jesus, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Me responde uma coisa, desses 5 atributos que eu mencionei aqui, qual deles vocês podem ter? Pergunta isso para a classe de vocês. Qual desses 5 atributos os seus alunos pode exercer, pode ter? Os seus alunos podem ter pode ser onipresente, onisciente, onipotente, imutável, doador de vida? Isso é muito interessante nós observarmos, porque a teologia vai nos apontar que existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, ou seja, os atributos comunicáveis são aquilo que Deus tem e eu e você podemos ter. Existem os atributos incomunicáveis, aquilo que Deus tem e que o ser humano não pode ter. Sabia que desses 5 que eu mencionei aqui, nós podemos ter apenas um? Sabe qual é? É a vida. Por quê? É a vida. Porque olha que interessante, não existe aquela expressão que diz, nossa, aquela palavra, aquele teu conselho salvou a minha vida. Ou seja, vida, eu sei que é um conceito muito amplo, mas de alguma forma você está influenciando vidas de pessoas. Você está mudando o trajeto de vida de pessoas. É uma pessoa que está prestes a suicidar, prestes a se matar, prestes a tomar uma decisão equivocada na vida. E quando você lança aquela palavra, ele pega aquela palavra como verdade absoluta. E o que ele faz? Ele desiste daquele plano macabro, aquele plano de terminar a sua vida, ou seja, você deu um novo sentido para a existência dela, ou seja, era como se ele estivesse nascendo novamente, de alguma forma. Nós somos doadores de vida. É claro que nós não vamos salvar ninguém para a eternidade, esse é um poder exclusivo do Eterno, mas nós podemos, em certo sentido, ser doadores de vida. Por exemplo, um atributo que não está aqui, mas que eu e você podemos ser, é amoroso. Deus é amor. Embora ele é o amor, mas ele exerce o amor, ou seja, ele pratica a caridade. Então eu posso praticar a caridade, ok? Então desses atributos, faça esse teste com a classe de vocês, mostra para os seus alunos quais desses atributos eu e você podemos exercer também. Ponto terceiro, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Querido, preste atenção, Jesus estava lá no céu, ele decide vir aqui na terra, maravilha, todo mundo já conhece a história, mas quando ele desce aqui, ele deixa de ser Deus? Isso é um fato muito interessante, presta atenção, ele desce aqui e ele não deixa de ser Deus. Fábio, mas ele não foi mais onipotente, ele não é mais onisciente, ele não é mais onipresente, peraí, presta atenção, quando ele desce na terra, ele perdeu alguns privilégios que ele tinha, mas ele não perdeu a sua divindade, ele perdeu alguns privilégios, algumas prerrogativas divinas. Por exemplo, ele perdeu a prerrogativa da onipresença, ele não poderia estar mais em todos os lugares, porque o corpo em que ele estava agora limitava essa capacidade dele, ok? Mas a onisciência ele não perdeu, a onipotência ele também não perdeu, ele tinha todo o poder. É claro que ele não exercia, mas ele não perdeu essa capacidade, ok? É igual a onipresença, ele não perdeu a onipresença, ele estava limitado, ok? Ele estava limitado por um período de tempo, ok? Quer saber uma outra prerrogativa que Cristo deixa de exercer durante 33 anos? Por exemplo, de ser mandado. Olha que interessante, leia aí. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 8, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência. É tão interessante isso, porque Jesus não sabia o que era obedecer. Por quê, Fábio? Porque ele só mandava. Ele nunca recebeu ordens. Deus não recebe ordens, ou seja, isso é muito interessante. Aí ele desce aqui, ele precisa aprender e aprender a
obediência. Porque, olha que interessante, ele precisou aprender a ser um ser obediente para cumprir o seu propósito. Sabe por quê? Porque ele carrega no seu bojo, não era obediência. Então ele era rebelde, não, Fábio. Porque ele sempre teve a ideia de mandar, porque ele era Deus, ele é soberano, ele é o agente, ele é o governador. A mente dele é uma mente de governo, uma mente que manda, uma mente que delega. Ele não tem uma mente subordinada, uma mente aonde de servo. Ele tem uma mente de senhor. Então por isso que ele teve que aprender a obediência. E essa obediência que levou ele à morte. Se ele não fosse um ser obediente, se ele não aprendesse isso, isso é fantástico. Tá? Se ele não aprendesse isso, ele não cumpriu o seu propósito. Então Cristo não, olha que interessante. Ele desce aqui, ele não deixa de ser Deus, mas ele perde em alguns momentos as prerrogativas divinas, os privilégios que ele tinha como Deus, ok? Eu vou deixar aqui em cima um link de uma videoaula minha muito antiga, tá? Mas muito profunda, eu acho que é de 2013, essa história aqui, tá? Sobre um estudo profundo que eu tenho sobre a aula de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11, onde eu explico de forma profunda esses versos para você. Vai ficar aqui o cardzinho, ok? Maravilha? Vamos lá. Tópico segundo, Jesus, verdadeiro homem. Queridos, antes de falar disso, eu comentei sobre a minha pregação, né? Eu tenho algumas pregações e eu postei uma pregação e eu disse, se ela tivesse no mínimo 15 mil visualizações, eu postaria outras pregações. Infelizmente isso não aconteceu, então eu estou entendendo que vocês são muito mais engajados comigo em videoaulas do que em pregações, ok? Então por isso que eu não vou continuar pregando postando aqui as minhas pregações. Maravilha, porque eu estou entendendo que nós estamos muito mais ligados aqui na área do estudo do que na área de pregações. Maravilha? Tópico segundo, Jesus, verdadeiro homem. Ponto 1. Jesus estava no seio do Pai. Querido, o que significa isso? Jesus estava no seio do Pai. Então preste atenção aqui. Quando o texto diz que Jesus estava no seio do Pai, tá? Essa expressão significa que Jesus estava conectado com o Pai, ok? Que eles estavam conectados, tá? Então olha que interessante, Jesus estava em Deus, a Bíblia diz que Jesus estava escondido em Deus, ou seja, ele estava no seio, por exemplo, no seio da terra, ou seja, ele estava no centro, ele estava guardado, o Eterno estava o guardando, ele estava... A palavra que eu gosto aqui é a palavra conectado com o Eterno, ok? Então nesse segundo tópico aqui, Jesus, verdadeiro homem, Jesus estava no seio do Pai, significa que Jesus estava conectado com o Pai. Maravilha? E a outra expressão que ele usa aqui, que Jesus ele era o verbo de Deus, ou seja, tudo foi feito para ele. O que é o verbo? O verbo é uma ação. Correr, andar, pular, falar. Isso é ações, atitudes, ok? São coisas que estão sempre em movimento, ok? Então, Jesus estava no seio do Pai, ele estava conectado com o Pai. E no ato da criação, Jesus era a atividade de Deus. Ou seja, ele criava com o Pai, Deus dava as suas ordens, Deus hablava, Deus falava, ok? Deus pronunciava. E o que Jesus fazia? Jesus entrava em atividade juntamente com o Pai, criando essas coisas. Para ele e por ele são todas essas coisas. Então a palavra ceia que eu acho muito interessante, que dá a ideia de conectados com o Pai. Ponto 2. Profetizado no Antigo Testamento. Querido, preste atenção. Nos 39 livros do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. Todos eles falavam, apontavam, revelavam Cristo. Mas que Cristo? Presta atenção aqui, vem comigo. Eles apontavam para o Jesus homem. Homem. Em nenhum texto do Antigo Testamento mostrava um ser vindo do céu para estar conosco na terra.
ok? Em nenhum texto do Antigo Testamento existe uma profecia falando que Jesus viria do céu e estaria conosco na terra, ok? Se você encontrar, você posta aqui para mim que eu quero saber desse texto também, porque esse texto ele não existe, ok? Não é porque ele não existe, ele não é verdadeiro, ok? A primeira profecia sobre Jesus é Gênesis 3, verso 15, da semente da mulher, ou seja, é terrestre. Olha o que Moisés vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 18 e verso 15, e depois Lucas Lucas cita essa profecia em Atos capítulo 3 verso 22, que quando Moisés disse, olha, vai levantar um profeta semelhante a mim dentre os meus irmãos, ou seja, vai levantar aqui no meio de nós, ou seja, é um igual a mim, é um homem terrestre, é um ser humano, é alguém entre nós. Então, na cultura judaica eles tinham um pensamento de que o homem nasceria, e conforme ele realmente nasceu, mas a ideia que ele viria do céu ainda não estava explícita no Antigo Testamento. Maravilha? Quando é que nasce essa ideia? Essa ideia não nasceu, essa ideia apareceu no Novo Testamento, e quando apareceram, eles ficaram abismados. Aí Paulo vai dizer que aquilo que era um mistério foi revelado para nós. Aquilo que eles conheciam em partes, estavam sendo revelado no todo para eles, porque Cristo para eles também, o Messias também, de alguma forma, era um mistério. Então, verdade é que aqueles que vieram, eles não aceitaram, ok? Ponto de número 3. Encarnado no Novo Testamento. Querido, presta atenção. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos revelam sua vida antes da terra, tá? É claro que Marcos, embora ele seja o primeiro evangelho a ser escrito, ele não se aprofunda muito na ideia do Cristo no céu, tá? Marcos tinha aquela ideia rápida, mas enfim, João ele é um ser mais profundo nesse aspecto. João no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, ele vai mostrar justamente essa ideia. Ele começa já no versículo 1, imitando Gênesis capítulo 1, verso 1, tá? Quando diz no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele vai mostrar justamente que Jesus estava com Deus no passado. No passado não, lá no céu. Vamos usar essa expressão, ou seja, na eternidade Jesus já estava. E aí ele vai dizendo, ele fecha isso no verso 14, dizendo que aquele ser que estava lá, ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele fez uma morada entre nós, e ele viveu entre nós. Então os evangelistas que vão narrar essa para nós, é eles que vão apresentar que esse ser que aparece, esse profeta que aparece, não é só um homem nascido naturalmente, não, ele é um ser que vem do céu, é um ser que vai tomar uma forma humana, é um ser diferenciado do que, não das profecias, mas um ser diferenciado de tudo aquilo que eles já tinham visto e ouvido ao longo de todo o tempo. Ok? Nós temos uma prova disso em Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 24, onde narra como que Cristo nasceu, né? O anjo chega para Maria e diz, Maria, é o seguinte, você vai ter um filho aí, Maria. Maria fica absurda, mas como eu nem conheço José, o meu esposo, o meu noivo, não, fica tranquila, é o Espírito de Deus. Vai colocar dentro de você. Mas que negócio é esse? Que loucura é essa? Ou seja, isso era novidade para todos, ok? Novidade para todos, que um ser celestial iria habitar dentro de uma mulher. Ou seja, que o ventre de Maria seria o tabernáculo, seria a manifestação da glória de Deus. Essa daqui você nunca tinha ouvido, né? Eu acho que a maioria de vocês nunca tinha ouvido, que o ventre de Maria era um verdadeiro tabernáculo. Isso é fantástico nós estudarmos isso, ok? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que no Antigo Testamento não tinha nenhuma profecia sobre a vinda de um ser do céu
para ser o Messias. Isso vai sendo descortinado no Novo Testamento, e Paulo também ele vai se aprofundar nesse conceito, muito ele aprofunda isso em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11, tá? Ponto 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Querido, o que significa isso? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Por que ele não nasceu hoje que tem internet? Que tem YouTube? Que tem, né, pode fazer umas lives aqui? Ele podia fazer umas lives da hora e alcançar tudo. A Bíblia diz, tanto em Gálatas 4, verso 4, quanto em Efésios 1, verso 10, que ele nasceu na plenitude dos tempos. Sabe o que significa isso? Ele nasceu no momento exato. Querido, pega essa mensagem. Você nasceu no tempo exato. Talvez você se perguntou, nossa, eu poderia ter nascido na década de 40, de 50, de 60. Eu gostaria de ter nascido na época de Jesus. Você gostaria de ter nascido no século 16, 17, 18. Não sei que século você... Lá com Moisés no deserto. Não sei. Querido, aprenda uma coisa. Você nasceu no tempo certo. Você nasceu no tempo que Deus permitiu. E a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, o que é a plenitude dos tempos? É o tempo exato. É o tempo... Imagina o sol. O sol do meio-dia. É o momento exato, é o momento mais caloroso que vamos ter. É o momento exato, aonde chegou no ponto ideal. Ó, estava numa crescente, parou no ponto 12, no ponto zero, e ele começa a declinar para escurecer, ou seja, no tempo exato, Jesus nasceu. E aí nós sabemos que ele nasce dentro das 3 maiores potências de todos os tempos, que eram os judeus, os romanos e a Grécia, tá? Por que os judeus? Porque os judeus estavam em um estouro religioso, tá? Ali tinha nascido os escribas, os rabinos, tinham nascido as sinagogas estavam pulverizadas ou estava espalhada por todo o mundo. Em toda parte existia uma comunidade judaica, existia um centro de estudo, existia a religião, ok? E espalhado por todos os tempos. A Grécia veio com o poder filosófico de forma fantástica. Tão verdade é que daquele tempo até hoje, os caras ficam estudando, por exemplo, Platão, Aristóteles, Sócrates. Você entra, vai fazer pedagogia, você vai fazer em qualquer outra, muitas universidades de filosofia, quem que os caras estudam? Platão, Sócrates, todos os grandes outros teóricos baseiam seus estudos do saber, do pensamento, em quem? Nesses caras. Ou seja, olha que interessante, o pensamento, as maiores mentes pensantes de todos os tempos estavam lá. O que nós estudamos hoje é baseado lá. A medicina holística é baseada naquela época. Muitos conceitos é baseado naquele tempo. Eu sei que aparece depois Einstein. Einstein é um homem singular também na história, mas você consegue perceber que no pensamento nós reportamos a ele. Lá na época de Mileto, ou seja, eles eram o centro do pensamento. Ok? Depois nós temos Roma. Roma com o seu poder político, com o seu poder, por exemplo, do direito. O direito que nós conhecemos hoje é pautado no direito romano, ou seja, então a evolução é muito forte. Então, ou seja, ele nasceu justamente no período, na plenitude dos tempos. Ele nasceu no tempo exato. Ok? Eu acho muito interessante isso, que Deus não erra tempo. Para cada pessoa, Ele coloca a pessoa no tempo certo, tá? E é muito interessante você saber aproveitar o tempo em que você nasceu, o tempo em que você está instalado para impactar a sua geração. Isso é muito interessante. Ponto 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. É tão interessante que quando Jesus nasce, não tinha Facebook, não tinha internet, e os anjos fazem um auê. Os anjos levam essa notícia para todo o mundo. Veio o cara, queridos, de muito longe.
Aqueles três magos, tá? Alguns dizem que não foram simplesmente três magos, mas vieram três grupos de pessoas, mas enfim, vieram três caras de longe. Ou seja, lá na Etiópia falaram sobre ele, lá na África estava falando sobre Cristo. O anjo estava espalhando essa notícia para todo mundo. Estavam os pastores lá, essa notícia chegou para os pastores. As mulheres sabiam que Cristo estava nascendo. Ou seja, os anjos tratou de propagar, de fazer uma mídia, de fazer uma caixa de... Sabe quando você manda aquela caixa, um e-mail para várias pessoas ao mesmo tempo? Entendeu? É aquele e-mail compartilhado que você manda para várias pessoas e aí você faz um e-mail marketing, vai para todo mundo. Foi o que o anjo fez. Jesus foi notícia no mundo daquela época. Ok? Isso é muito interessante, querido. Isso é muito interessante nós observarmos que Jesus é apresentado em Israel ao mundo, ok? Tópico terceiro, Jesus, o homem perfeito. Ponto 1, a humanidade de Jesus. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Foi o único homem perfeito ou perfeito homem. Nunca houve na história um homem perfeito como Cristo. Nunca houve e nunca vai haver. Jesus foi o único homem perfeito, ok? Perfeito em todos os aspectos, tá? Uma outra coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, que Jesus nunca usou da sua divindade para benefício próprio. Sempre quando ele usava a sua divindade, era para os outros. Ele nunca transformou uma pedra num pão para ele. Foi sempre para os outros. Ok? Pega isso, que isso é muito importante. Isso é uma lição preciosa. Preciosa, tá? Os meus poderes, vamos dizer assim, eu não posso usar em benefício meu, mas eu tenho que usar em benefício do outro. Porque essa é a sacada de Jesus. Ponto... uma outra coisa que eu aprendo na humanidade de Jesus é que ele passou por todas as etapas da vida. Isso é muito importante. Olha que interessante, eu já ensinei isso, eu vou ensinar novamente. Jesus, ele nasce de forma natural. Minto, ele nasce de forma sobrenatural, mas ele cresce de forma natural. Como que Cristo nasceu? De uma forma sobrenatural. Foi colocado dentro de Maria, mas como que ele cresceu? De forma natural, como qualquer criança nasce. Ele não queimou nenhuma etapa da sua existência. Não queime etapa da sua existência também, ok? Ponto 2. Jesus, o último Adão. Presta atenção. Jesus foi ou não foi melhor do que Adão? Ou pior do que Adão? Querido, presta atenção. Jesus era igual a Adão. A única diferença é que Adão fracassa e Jesus não fracassou. É isso mesmo. Adão e Jesus foram iguais, exceto em um ponto. Adão fracassa. Cristo não fracassa. Ok? Adão, antes do fracasso, ele não sabia o que era pecado, porque ele nunca tinha pecado, mas ele fracassa, ele erra. Cristo, ele morre sem fracassar. Ele morre de uma forma, aos olhos do homem, cruel, aos olhos do homem de forma bárbara, mas ele morre não pelo fracasso, tá? Mas para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Tá? E outra coisa, Jesus veio como Adão para mostrar para mim e para você que o homem é capaz sim. Eu sei que o pecado ele tirou essa possibilidade, mas nós éramos possível de vencer sim. Foi isso que ele veio mostrar. É por isso que lá João vai dizer para nós, diz o seguinte, filhinhos, olha, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. Sabe o que ele estava querendo dizer num papo reto? Ele estava querendo dizer, olha, não é para você pecar. Existe uma possibilidade de você viver sem pecado, mas se aconteceu o pecado, fique tranquilo, existe um advogado que intercede por mim e por vocês. É isso que ele estava querendo dizer, tá bom? Ponto 3. Nesse ponto eu quero mostrar duas coisas para vocês, que existe uma diferença muito grande entre ser tentado e pecar. Jesus nunca pecou, mas ele sempre foi
tentado. Quando nós somos tentados, isso não significa que nós estamos pecando. O problema é quando você cede à tentação. Se você ceder à tentação, você estará pecando. Então Cristo venceu as tentações e o pecado. Por quê? Porque ele nunca cedeu a uma tentação. Que esse homem perfeito possa nos inspirar a ser não perfeitos, mas seres humanos melhores, homens melhores, mulheres melhores, ok? Maravilha? Te espero semana que vem, que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, o teu ministério, a tua vida, e até semana que vem, querendo Deus.